noite, pessoal! Vamos chegando. Deixa eu ver se já tá ao vivo aqui. Olá, Fernandes! Muito boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos nessa maravilhosa noite de quarta-feira. Olá, meus amigos do Direito News, sejam muito bem-vindos. Vamos chegando, pessoal! Boa noite! A galera da OAB estava na espreita aí, esperando, aguardando essa live. Vamos lá, pessoal! Vamos chegando. Me fale aí de onde que você está assistindo a essa live. Olá, pessoal do Facebook. Coloquem aí para mim um comentário também. Deixa eu saber de onde que você está assistindo essa live. Boa noite, Cris, do Recife. Alisson, do Recife. Léo, Rio de Janeiro. Nunes, Fortaleza. Não, Nunes, Amazonas. Lu, Salvador. Olá, pessoal. Edu tá falando de Brasília. Cadê a galera do Facebook? Quero ver de onde que vocês estão, pessoal. Coloquem comentários aí no Facebook. Niterói, Priscila. Vamos lá. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Muito boa noite para vocês. E hoje nós vamos dar sequência aí na nossa Semana da OAB. Quero agradecer a todos vocês que estão participando aqui comigo dessa semana, de muito conteúdo que eu estou preparando para vocês. Boa noite, Vera de Feira de Santana. Beijo grande. Adelmo, boa noite. Ah, pessoal do Facebook está aparecendo. Valdete, querida, seja bem-vinda. Madiele Camargo. Olá, pessoal, muito boa noite para vocês. Vamos que vamos. Quem quer dica de direito constitucional aí hoje? Quem quer dica de direito constitucional? Muito bom. Tem galera da OAB de Elite aí? Quem é da turma OAB de Elite? Levanta a mão. A Valdete já entrou para o OAB de Elite. Seja bem-vinda. Olá, amanhã começa, pessoal. Tô animadíssima, aceleradíssima, porque amanhã começa a primeira sessão da nossa turma OAB de Elite, o nosso Coaching OAB de Elite. Sejam muito bem-vindos. Ah, Marcelena, minha aluna da OAB de Elite, da próxima turma, vamos nos conhecer amanhã, Márcia. Finalmente nós vamos nos conhecer, a gente vai tirar todas as dúvidas. Seja bem-vindo. Pessoal, momento curtição. Senta o dedo nessa tela aí, pessoal do Periscope, muito coração nessa tela, pessoal do Facebook, coraçãozinho também, adoro os coraçõezinhos do Facebook voando, e compartilhem, chamem os amigos de vocês, me ajudem, pessoal, 23 horas e 24 minutos, né? Vamos acordar esse pessoal aí que tá querendo dormir antes das dicas de direito constitucional? Então chama essa galera, compartilhem, cliquem aqui por gentileza, compartilhem com os amigos de vocês, porque só tem razão de ser se a gente chamar mais e mais pessoas e compartilhar essas dicas, fazer uma verdadeira corrente do bem aí, né? Eu tenho recebido alguns e-mails de alunos agradecendo, falando, obrigada por esse papel que a gente vem desenvolvendo aqui, né? De ajudar. Realmente o meu objetivo aqui é esse, é poder trazer materiais, poder trazer dicas para todos vocês. Gilson Galvão, boa noite. Ivan Vieira, boa noite. Tônia Aguiar, boa noite. Sejam muito bem-vindos, pessoal do Facebook. Olá, boa noite, artigo 5º, exatamente. Ó, deixa eu falar para vocês enquanto vocês estão chegando aí. Hoje eu tenho o estudo do artigo 5º da Constituição, que eu vou passar dicas, ó, já tá tudo grifado aqui, pessoal que tá assistindo aí na tela, já tá tudo grifado, que eu vou falar os incisos que mais caem para vocês, quais súmulas que vocês têm que estudar. Então, se der tempo, pega lá caneta e papel para você poder anotar, porque você vai precisar anotar, senão você vai ficar perdido aqui na hora da live, no finalzinho da live que eu vou passar essas dicas. Você vai pedir para eu repetir e não vai dar tempo para repetir. Então, pega uma caneta e um papel para você conseguir anotar todas as dicas. Beleza, pessoal? Vai arrumando aí, vai se organizando aí para a gente poder trabalhar. E vamos lá, vamos começar então. Dica para Delta também, professora. Outro dia, Paloma, vou dar outras dicas para concursos públicos também, tá? Hoje nós estamos aqui, pessoal, mais uma edição da nossa Semana da OAB. Vale para concurso? Vale. Essa parte do artigo 5º, com toda certeza, vale para concurso. E também os pontos que são mais exigidos pela banca FGV são pontos também exigidos por outra banca examinadora.
Então, com certeza vale, tá bom? Agora segurem as perguntas aí, que ao final eu vou responder todos vocês. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, segurem para o final, que eu vou solucionar todas as dúvidas. Mas senão eu acabo me desconcentrando aqui. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou Lízia Medina, além de coach especialista em concursos públicos e no exame de ordem, eu também atuo como professora de Direito Constitucional e de Direito Administrativo. Sim, eu sou professora universitária de cursos preparatórios para concursos e eu também atuo como coach, como eu falei para vocês, e tenho formação em coach. Eu sou mestre pela UFJF, pós-graduado em Direito Público. Todo mundo já decorou aqui meu currículo, né, pessoal? Mas só para a gente não perder o costume. Sou pós-graduada em Direito Público e certificada internacionalmente. Eu tenho 2 certificações em coaching. E isso é importante, porque às vezes as pessoas perguntam: o que é coach? Qual que é a diferença de coach para mentoria? O coach não é uma profissão regulamentada, mas você tem que verificar se a pessoa que está passando alguma dica ou que você pretende contratar, se ela é realmente qualificada e se ela realmente tem uma formação em coach. Porque a gente tem curso de coach de finais de semana, ou tem pessoas que se intitulam coach e na verdade não tem formação em coach. Só uma dica aí, né? Só para fazer essa observação, mas vamos esquecer isso aí que eu falei, tá bom? Só fica ligado, fica de olho. Então, pessoal, e justamente para poder desenvolver esse meu trabalho, eu criei o programa OAB de Elite. E o OAB de Elite vai começar amanhã, então vou pedir licença aqui para vocês, 2 minutinhos só para poder explicar, porque eu não estava dando conta de explicar aos alunos, então eu vou fazer um resumo aqui para você, e quem tiver interesse depois entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu vou responder hoje todo mundo até 2 da manhã, mas eu não vou ficar sem responder ninguém, porque a turma OAB de Elite começa amanhã. Então, se você vai assistir na reprise, corre também, porque amanhã a sessão vai ser às 20 horas, a primeira sessão online e ao vivo. E eu vou conhecer os meus alunos da galera de Elite amanhã. Estou muito feliz, eu fico muito ansiosa quando eu tenho essa primeira sessão. É uma sessão inaugural em que nós vamos conhecer os alunos, eu vou trabalhar com as dificuldades de cada um dos alunos. Então, só para eu poder te explicar o que funciona, como que funciona. Trata-se de um treinamento online e ao vivo em que você pode participar usando o seu computador ou o seu celular e vai tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo. E eu vou fazer um acompanhamento até a véspera da prova. Faça uma avaliação para ver quais são as suas dificuldades, o que você tem de desafio aí com relação ao exame de ordem. É a parte de organização de tempo? É a dificuldade de organizar os seus materiais? É a dificuldade de organizar para dividir as matérias? É a dificuldade de qual técnica utilizar, de como estudar para o exame de ordem? Eu vou ajudar em todos esses aspectos. Um dos pilares do OAB de Elite é justamente a parte de controle emocional também. Vou falar muito disso na live de amanhã, porque o que eu percebo é que muitos alunos têm uma grande dificuldade de fazer esse controle emocional sozinho e acaba perdendo a prova, esse sendo um fator que acaba puxando a nota para baixo e pode ser até decisivo para a reprovação. Então, o coaching é um trabalho de desenvolvimento pessoal completo que vai envolver desde organização, técnicas de estudos e essa questão do controle emocional, para que você se sinta seguro e vá para a prova com confiança, porque o mais importante é você saber que se você estudou certo, você vai para a prova e você está preparado. Então a gente desenvolve esse trabalho todo completo. Além disso, eu faço uma mentoria em Direito Constitucional, mentoria em Direito Administrativo e trago professores convidados. Então você vai ganhar também mentoria em Direito do Trabalho, em Direito Tributário e outros bônus que tem lá, tudo detalhado no meu site oabdelite.com.br/OAB. Tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida, se ficou alguma dúvida ainda, aqui eu vou deixar aqui o meu WhatsApp para vocês. Eu tô nesse WhatsApp hoje e amanhã, o dia todo, para poder tirar qualquer dúvida que você tiver. Os encontros são gravados e eles serão disponibilizados numa plataforma online. Então tira aqui um print
Se você tiver alguma dúvida, quem quiser aí um acompanhamento individualizado, um acompanhamento personalizado, vem para o OAB de Elite que eu vou te ajudar. Então, se você estiver se sentindo desmotivado para o exame de ordem, né, tá travado, sabe que precisa de uma ajuda para poder ter esse acompanhamento, ter esse empurrão aí para conseguir a sua aprovação, vem comigo que você vai ser muito bem-vindo. Temos as últimas vagas aí, porque é um treinamento, é a minha última turma desse ano, tá, pessoal? É a última turma OAB de Elite, Coaching OAB de Elite, do ano de 2017. E é um grupo pequeno, para que eu possa acompanhar e dar esse feedback individualizado para os alunos. Eu abro uma turma muito reduzida para que eu possa dar essa atenção devida. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, eu vou acompanhar você até a véspera da sua prova. Feitas essas considerações iniciais, legal, Paty, legal. Feitas essas considerações iniciais, vamos lá às nossas dicas, as nossas top dicas de direito constitucional? Então, se você está chegando hoje, eu disponibilizei um material no site oabdelite.com.br, que é um edital esquematizado, em que eu fiz um cronograma, um conteúdo programático baseado nas disciplinas principais, nos principais tópicos que podem ser exigidos pela banca FGV. Então, se você está chegando hoje pela primeira vez, ou se você está assistindo a reprise, baixe lá esse edital esquematizado pelo site oabdelite.com.br para que você consiga acompanhar essa live posteriormente, para que você siga esse conteúdo programático. E nesse material eu destaquei, com relação a todas as disciplinas, quais são os tópicos mais exigidos pela banca FGV. E hoje nós vamos falar desses tópicos de direito constitucional e eu vou falar sobre a relevância da prova de direito constitucional no geral aí com relação à sua aprovação. Então, o primeiro ponto que você tem que ficar ligado: a prova de direito constitucional, eu reputo que trata-se de uma das provas mais relevantes e mais estratégicas para que você dê uma ênfase, uma prioridade com relação aos seus estudos. Isso porque, em razão do acentuado número de questões, então nós temos um acentuado número de questões e um reduzido conteúdo se comparado com outras disciplinas, a exemplo de processo penal, de processo civil, de direito civil. Então, o direito constitucional é uma disciplina mais reduzida e com um maior número de questões. E como você teve essa disciplina ao longo de toda a sua graduação, é mais fácil para você conseguir assimilar. E eu vou destacar aqui com vocês a relevância de estudar esses pontos mais exigidos. Eu já falei com vocês de quais são aqueles pontos, né, estruturantes, os pilares estruturantes do exame de ordem. E dentre eles nós destacamos a leitura da lei seca. Um dos pilares é a leitura da lei seca. E o segundo pilar seria estudar os pontos que são mais exigidos pela banca examinadora. Porque, como eu falei na segunda-feira, não tem como você focar em todos os pontos da matéria e em todas as disciplinas. Então, nós temos que escolher quais são aquelas disciplinas mais relevantes que terão um maior peso na sua prova e, claro, a depender da base que você tem. Então, nos alunos que chegam na minha turma, eu vou fazer uma avaliação de cada um deles para verificar qual que é a base em relação a cada disciplina, porque aí eu vou fazer um estudo todo direcionado com relação a cada matéria. Mas aqui, o que eu vou falar de forma geral para todos vocês que estão me acompanhando? Direito constitucional, sem dúvida alguma, é uma das matérias mais estratégicas. Então, você tem que focar nesta disciplina e vai estudá-la de forma mais abrangente possível, realizando aquele estudo ativo que eu já falei para vocês, da importância de ser realizado para que você consiga assimilar o conteúdo da matéria. Então, primeiro ponto que a gente mencionou aqui, que a gente destacou. Você vai começar a estudar o direito constitucional não pelo primeiro ponto, pela primeira página da sua doutrina, mas você vai focar inicialmente nesses pontos que estão grifados em azul no edital esquematizado. Você vai começar por eles, porque são os pontos mais exigidos pela banca examinadora.
Então, temos aqui no item 3.4, eu estou seguindo porque eu estou pressupondo que você já baixou o seu material. Quem não baixou, depois baixe, né, faça o download gratuito lá, que eu tenho até um mini curso, um mini treinamento para poder explicar de forma bem detalhada como é que você vai utilizar esse material. E aí nós temos aqui direitos e deveres individuais e coletivos. Ora, então o primeiro passo que você vai realizar é fazer a leitura da lei seca. Eu mostrei para vocês a relevância que é de estudar a legislação, de estudar os dispositivos normativos. No caso de direito constitucional, obviamente, você tem que efetuar a leitura da Constituição Federal. Além disso, nós vamos ter alguma legislação extravagante que é importante, que é relevante para a sua prova. Mas a ênfase, é claro, será com relação à Constituição Federal. Então você vai pegar e vai começar a estudar direitos e deveres individuais e coletivos. E vai marcar aqui, ó, eu tenho 3 colunas, vou mostrar aqui para vocês, não sei se está dando para ver, você vai marcar aqui na lei, né, na frente aqui de direitos individuais e coletivos, você vai fazer o seu controle para que você consiga se organizar. Posteriormente, feita essa leitura da lei ou de forma concomitante, você deve realizar o estudo ativo. E o que vem a ser o estudo ativo? É fazer um esquema, um mapa mental, fazer um quadro comparativo, fazer frases-chave que você vai conseguir assimilar o conteúdo da matéria. Então, por exemplo, se você vai estudar alguma garantia constitucional, qual que é a palavra-chave que você vai assimilar? Mandado de segurança. Então, você fazer assimilações, utilizar técnicas para poder assimilar, fazer mapas mentais, esquemas, fazer resolução de questões. A resolução de questões é extremamente importante para que você se familiarize com a forma que a banca examinadora vai exigir o conteúdo. Já destaquei muito isso daqui. A banca exige por meio de casos concretos. Então, você tem que se preparar a partir desse mesmo tipo de questão. É importante que você realize o estudo da legislação e faça essa leitura da lei seca. O que eu quero destacar? Por exemplo, se você estudou direitos e garantias, direitos e deveres individuais e coletivos, é um tema simples, não é? É um tema muito gostoso de estudar, muito simples de estudar. Bom, eu pelo menos considero dessa forma. Então, se você já tem uma facilidade com esse conteúdo, já tem uma base nesse conteúdo, não tem necessidade de você ficar aprofundando muito. Você tem que ter um estudo estratégico com relação a alguns pontos da matéria. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Se você já estudou de forma aprofundada, se você já tem uma base, você não vai ter que estudar toda a teoria novamente. O que você pode fazer? Você realiza o seu estudo ativo e verifica por meio de questões como que você está, como que está o seu conhecimento. É justamente através da realização de questões que você vai aferir se precisa estudar mais aquele ponto ou se você pode avançar para um ponto diverso. Tem que ter esse tipo de preparação. A sua preparação, ela tem que ser o mais diversificada possível. Então, abandonem aqueles hábitos de apenas assistir a uma videoaula ou apenas efetuar a leitura da legislação seca de uma forma geral. Eu tenho que ler a lei, mas eu tenho que fazer um esquema, eu tenho que fazer um mapa mental, eu tenho que diversificar as técnicas de estudo que eu vou utilizar para que eu possa assimilar melhor o conteúdo da matéria. Então, lei seca é importante? É, mas ela deve vir associada a outras técnicas, a outras formas tão importantes. Com relação a direito constitucional, quais são os temas mais exigidos? Eu fiz uma avaliação com relação aos 10 últimos exames de ordem e quais são os temas mais exigidos? Direitos e deveres individuais e coletivos, organização político-administrativa, poder legislativo. Dentro de poder legislativo, processo legislativo é um dos temas mais exigidos e controle de constitucionalidade. Por exemplo, controle de constitucionalidade. Nós tivemos, salvo engano, uma única edição do exame recente
em que nós não tivemos questões de controle de constitucionalidade. Do contrário, sempre a banca examinadora vai exigir conteúdo relativo a controle. Portanto, não tem como você fugir desse tema. É um tema mais complexo? É, mas é uma questão garantida na prova. Você sabe que vai cair esse tema. Esse tema é sempre exigido do candidato. Então você deve fazer a sua preparação voltada para esses pontos que são mais exigidos. A organização político-administrativa. Sempre você tem que efetuar a leitura dos dispositivos constitucionais que tratam do sistema de repartição de competências, porque é um tema mais complexo, de difícil assimilação e, portanto, a banca vai contemplar esse tipo de conteúdo. Cada vez mais, a FGV ela vem dificultando a prova em direito constitucional, essa é uma realidade, e ela vem introduzindo questões interdisciplinares. E eu quero mostrar para vocês, e aí quando a gente for falar aqui do artigo 5º, eu quero mostrar para vocês que a partir de agora você tem que mudar a sua forma de estudar. E você mesmo é que deve fazer esse tipo de exercício. Ao estudar um tema que você percebe que ele tem algum ponto de contato, se você está estudando em direito constitucional, mas tem um ponto de contato com direito administrativo, com direito tributário, você tem que fazer essa ligação para que não seja surpreendido durante a prova. Nossa, professor, mas isso é difícil de fazer? Não, mas você tem que ficar agora com o seu radar ligado. Então, tem que começar a prestar atenção nisso. Vou dar um exemplo para vocês. Com relação à intervenção do Estado na propriedade privada. Trata-se de um tema de direito administrativo, mas determinados institutos estão previstos na Constituição. A exemplo da desapropriação, da requisição, estão previstos inclusive no artigo 5º da Constituição Federal. Dessa forma, você tem que começar a interpretar de forma interdisciplinar. Como assim, professora? Você tem que pensar que você está estudando direito administrativo, que geralmente a gente estuda desapropriação, requisição de forma mais aprofundada em direito administrativo. Mas você tem que observar que trata-se de um direito fundamental, direito à propriedade. O direito à propriedade tem que observar a sua função social e que nós temos as modalidades de desapropriação sanção previstas na Constituição e é muito provável que venha uma questão de direito administrativo sendo uma questão interdisciplinar em direito constitucional. E aí você não sabe se você está fazendo uma questão de direito constitucional ou de direito administrativo. Mas quer saber? Pouco importa, é uma questão de direito que você está fazendo. Então, vamos parar de fazer terrorismo com essas questões interdisciplinares, porque eu vi muita gente fazendo um certo terrorismo, assim, agora nós temos questões interdisciplinares, né, assim, como se fosse algo de outro mundo, e não é verdade. Você vai começar a se acostumar com esse tipo de raciocínio, quando você começa a ligar o seu radar. Olha, peraí, mas se está na Constituição, né, a Constituição vai ser a norma a partir da qual vão derivar todos os demais ramos do direito, então você vai começar a fazer esse link a partir do momento que você está estudando lá direito do trabalho e vai ver quais são os direitos sociais elencados no artigo 7º da Constituição, por exemplo. Você começa a fazer esse tipo de associação de forma natural. Mas é importante que você comece a ficar ligado com isso para que na hora da prova não fique nessa sensação de ansiedade desnecessária. Espero que eu tenha sido clara aqui com vocês, mas o que eu quero é trazer assim, uma ressignificação. No coaching a gente chama disso. Porque no primeiro momento todo mundo falou, ai, nossa, que horror, que absurdo. Não, a prova ela caiu questões em direito constitucional voltadas para o direito eleitoral, mas cuja base normativa está na Constituição. Então você não tem que ter a gente não tem que fazer esse alarde todo. O que nós temos é que nos preparar adequadamente. Então faça esse tipo de associação. Ora, quantos princípios do processo civil constam da nossa Constituição? Quantos e quantos princípios do direito processual penal constam do artigo 5º da nossa Constituição? Então, quando você for estudar agora, você vai pegar lá o artigo 5º, que eu vou mostrar para vocês. Você está estudando ali, você viu que é um tema de direito penal? Comece a fazer esse tipo de associação. Peraí, isso daqui eu estou estudando pena. É pena, né? Tá uma vedação com relação a penas cruéis.
Aí você vai lembrar lá, né, do direito penal, o que ele fala sobre as penas. Porque quando a banca examinadora ela vai narrar o caso, ela vai fazer esse tipo de caso concreto, né? Ela vai formular essa questão justamente para poder enganar o candidato, para poder induzir o candidato a erro. Mas para pensar comigo, quando o seu cliente chegar lá no seu escritório, ele vai contar um caso concreto que aconteceu com ele. Ele vai te falar, olha, isso aqui é matéria de direito constitucional. Não, olha, isso daqui é de direito administrativo. Ele vai fazer isso? É claro que não. O direito, ele é interdisciplinar e você tem que realizar o estudo dessa forma. O problema é que nós não fomos acostumados com isso. E por conta, né, da grade curricular tradicional das faculdades de direito, o aluno acaba criando essa ideia no sentido de que direito constitucional é diferente de direito administrativo e elas não se conectam, o que não é verdade. Então não tem como você estudar, por exemplo, poder de polícia em direito administrativo sem ter uma base em direito tributário, porque a gente vai ter uma taxa de polícia referente aí à cobrança dessa prestação de serviço por parte do poder público. Olha aí mais um exemplo de questão interdisciplinar que pode ser exigida na sua prova. Uma questão envolvendo direito tributário e envolvendo direito administrativo. Mas quando você for olhar nas assertivas, as assertivas elas serão referentes ou a constitucional ou administrativo. Ou a constitucional não, desculpem, ou a tributário ou administrativo. Não vai ter uma assertiva de cada ramo do direito, não. A banca, ela segue uma linha com relação a tantas questões desta matéria, tantas questões de uma outra disciplina. O que ela vai fazer ali é narrar o caso envolvendo 2 ou até mais ramos do direito. Quero ser tua aluna, a Cris colocou aqui. Que bom, vem comigo para o OAB de Elite, que tem mentoria lá de direito constitucional, de direito administrativo, Cris. Bom, que bom que vocês entenderam, então, esse primeiro ponto aí com relação às questões interdisciplinares. Um outro ponto fundamental, então, é a leitura da legislação. Você tem que estudar a literalidade da Constituição e, mesmo naquelas questões que são consideradas difíceis, porque recentemente o exame vem exigindo questões que não eram tão cobradas, como da ordem social. O pessoal esquece, né? Estuda a Constituição, mas esquece dessa parte da Constituição. E agora vem sendo exigido. Então não adianta, não tem como a gente falar, estuda isso, né? Lê determinados dispositivos constitucionais. Não. A Constituição, você tem que ler ela toda, não tem jeito. Eu te aconselho a começar a efetuar a leitura agora. Você vai começar a partir do nosso desafio do artigo 5º, mas tem que efetuar a leitura. Por quê? Em direito constitucional nós vamos ter, né, uma série de dispositivos. Mas, por exemplo, em direito do trabalho, lá do artigo 7º ao artigo 11 da Constituição, o sistema tributário nacional está todo na Constituição. Artigo 37 ao artigo 39 da nossa Constituição, direito administrativo todo ali disciplinado. Então, não tem para onde correr. Você tem que estudar a Constituição. Vai ser relevante para vários ramos do direito, várias bancas examinadoras que vão ser exigidas ali na sua prova. Então, você tem que ter esse tipo de preparação. Tá bom? Então, assim, anota aí que você tem que começar a ler a Constituição e você vai se organizar para isso. Muito importante. Esse era o segundo ponto, então. Então, primeiro ponto, interdisciplinariedade. Segundo ponto, lei seca, legislação seca. Terceiro ponto, que tem que ser esse estudo abrangente, você deve estudar as súmulas, principalmente, sobretudo, as chamadas súmulas vinculantes. Por quê? As súmulas vinculantes, elas têm forte incidência na prova. Você não está se submetendo a uma prova. Depois, ao final, eu vou falar, pessoal, vou falar todos os recados novamente, tá? A súmula vinculante, ela tem uma alta incidência na prova. A prova da FGV, ela não é uma prova semelhante à da banca CESP, por exemplo, né? A antiga CESP. Não é uma prova que ela tem uma preponderância da jurisprudência predominante. Não, mas ela cobra em alguns tópicos, ela vai exigir a jurisprudência predominante em alguns tópicos. Então, principalmente com relação às súmulas vinculantes, eu não deixaria elas de fora. Hoje eu trouxe aqui algumas súmulas para vocês, porque são relativas aí aos direitos e deveres individuais, que nós vamos falar sobre eles aqui.
Então, o que eu quero que você compreenda? Não adianta, não vai dar para você ler todas as súmulas, né, fazer um estudo aprofundado, porque você não tem tempo hábil para isso, mas determinados temas você tem que ter uma análise da jurisprudência predominante. E aí, se você está fazendo um cursinho, ou se você já tem um material mais atualizado voltado para o exame de ordem, certamente esses materiais vão passar esse tipo de dica, eles vão pontuar aqueles entendimentos que são preponderantes e que são relevantes aí para você fazer o estudo para a sua prova, para a prova da FGV. Com relação à Constituição, como eu falei, faça a leitura da legislação toda e aí você vai fazendo a leitura da legislação atrelada aí à jurisprudência. Por isso que eu falei com vocês que o estudo ele deve ser o mais diversificado possível com relação às técnicas mesmo. Então, faça comparativos. A gente vai estudar aqui, vou falar com vocês com relação às garantias fundamentais. Ora, você tem que fazer um quadro sinótico, você tem que fazer uma comparação para poder diferenciar. Se você não faz dessa forma, se você não assimila o conteúdo. Então você vai fazer procedimentos, para procedimentos você vai fazer determinados esquemas quando você estudar um procedimento. Lá em controle de constitucionalidade, por exemplo. Não tem como você estudar controle. Com relação ao controle, vou dar 2 dicas aqui fundamentais. A primeira dica é, estuda a parte da teoria. Tem gente que quer partir direto para as ações, mas se você não tem um embasamento teórico, você não consegue aprofundar, não consegue compreender o controle de constitucionalidade. Vou fazer o seguinte, vou falar genericamente aqui com relação a todos os temas, para não deixar nada de fora. Então, direitos e deveres individuais e coletivos eu vou falar daqui a pouco, por conta do material que eu vou distribuir para vocês. Organização político-administrativa, ênfase para sistema de repartição de competências. E aqui você tem que raciocinar, não basta ficar querendo decorar, você tem que raciocinar de que maneira que nós temos como que o sistema de repartição de competências é estruturado e efetuar a leitura até a véspera da prova. Esses são dispositivos constitucionais que devem ser relidos e revistos na semana que antecede a prova, porque você acaba esquecendo esse tipo de conteúdo. Então coloque aí um asterisco no material de vocês para fazer uma revisão, e aqui na terceira coluna tem aqui um R de revisão. Anote aí na parte de organização político-administrativa para poder fazer uma revisão aí na véspera de prova, na semana que antecede a prova. Para a galera que vai fazer a prova domingo, pode fazer essa revisão aí no sábado também, né? Dá uma olhadinha com relação ao estudo do sistema de repartição de competências, porque isso despenca em prova e os candidatos aí, os alunos têm muita dificuldade para poder compreender e memorizar esses dispositivos constitucionais. Com relação ao poder legislativo, o poder legislativo é tranquilo. A questão que pega para a maioria dos alunos é com relação ao processo legislativo. Eu creio que é o maior desafio para os alunos, o processo legislativo. Mas o processo legislativo não é difícil. Vou te contar, não é difícil. O processo legislativo é uma matéria técnica. A grande diferença é essa, que os alunos acham que é difícil, mas não é difícil, é muito técnico. Então você tem que fazer quadro comparativo, você tem que fazer esquema, você tem que deixar aquele procedimento mais simples para que você consiga entender de forma global, de forma macro ali, todo o procedimento de um processo legislativo, de uma lei ordinária, de uma lei complementar, qual que é a diferença entre um e o outro. O processo legislativo referentes a medidas provisórias, você tem que fazer um esquema, você tem que marcar ali quais são os prazos, como é que você vai saber? É fazendo esse estudo ativo. Não adianta, por exemplo, o Tom estava ensinando a vocês a fazer a leitura da legislação. Não adianta você chegar lá na Constituição, abrir o artigo 62 e começar a ler ele na íntegra. Você não vai conseguir compreender como que se dá o processo legislativo. Não, você tem que sentar, estudar, escrever, desenvolver esse estudo ativo. Vai por mim, confia em mim. Comece a desenvolver seu estudo ativo. Deixa a preguiça de lado e comece a colocar essas dicas em prática. Você vai ver que o seu estudo vai mudar, acredita em mim. E controle de constitucionalidade. Agora sim, é o último tópico que está aqui no nosso material, controle de constitucionalidade.
A dica número 1 é estude a parte teórica. Muita gente quer pular essa parte teórica. E é importante que você estude a teoria do controle de constitucionalidade, sedimente esse conteúdo e só assim você vai partir para o estudo das ações referentes ao controle de constitucionalidade. E aí você vai perceber que vai fluir muito melhor. Não tem jeito, essa disciplina, esse ponto da matéria tem que ser encarado por você, então estudem, porque é um tema que despenca na prova de direito constitucional. Quem tá gostando das dicas aí, dá coraçãozinho aí, pessoal. Estão quietinhos aí? Coração nessa minha tela. Ah, que bom que vocês estão gostando. Então, vamos lá. Peguem aí o material de vocês. Olha, que material, professora? Ontem eu falei para vocês que eu ia fazer um desafio, já que vocês têm que começar a fazer o estudo da legislação seca, que iniciemos esse estudo a partir do artigo 5º da Constituição Federal, por se tratar de um artigo de grande relevância. E aí, esse material eu disponibilizei no meu e-mail hoje, para quem se inscreveu, eu mandei no meu e-mail, material estudo do artigo 5º, em que nós dividimos as 4 colunas aqui, para você começar a marcar e se desafiar, colocar como meta realmente. Então, a gente vai estabelecer metas para você começar e a matar mesmo o artigo 5º, você estudá-lo na íntegra e se preparar aí para a nossa prova. Caneta e papel na mão? Estão com caneta e papel na mão? O que eu fiz então, pessoal? O desafio é o seguinte, nós temos aqui 4 blocos. Você vai estabelecer uma meta para você dentro da sua realidade, considerando que você tem outras disciplinas também para estudar. Então, se você está muito empolgado, quer estudar direito constitucional, coloca um bloco por dia, então, ao longo dessa semana. Estuda o primeiro bloco e vai marcando ali que você já estudou, que você já fez o seu estudo. Não é só ler, é fazer o estudo daquele dispositivo. Como assim fazer o estudo? É ler e entender, fazer associação. Ah, eu lembro que essa parte da matéria você realmente tem que compreender o que você está estudando. Então, não adianta só efetuar a leitura, você tem que contextualizar, porque você não consegue decorar, só decorar por decorar. É muito melhor, é muito mais eficiente quando você contextualiza, quando você entende, quando você lembra do exemplo. Não é tão bom o exemplo que o professor dá em sala de aula justamente por conta disso, porque você consegue fazer associações. O nosso cérebro, pessoal, ele precisa de imagens. Então, se você faz uma associação, se você lembra do exemplo, é justamente o cérebro fazendo essa associação com a imagem, você não esquece mais. Então, por isso que os exemplos são tão importantes, né? E são tão ricos nessa assimilação do conteúdo. O bloco número 1, então, vai até o inciso 20 da Constituição. E os demais eu separei na mesma quantidade de dispositivos aqui e os últimos parágrafos, que eu já destaquei aqui de rosa, para que vocês possam estudar. Vamos lá. Quais são as súmulas relevantes aí, referentes a esse conteúdo da matéria, direitos e deveres individuais e coletivos? Anotem aí. Súmula vinculante número 2, súmula vinculante número 2, súmula vinculante número 3, súmula vinculante número 5, súmula vinculante número 11, súmula vinculante número 14, súmula vinculante número 21 e súmula vinculante número 24. Todas essas súmulas vinculantes referem-se a temas relativos aí aos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, eles estão diretamente relacionados aqui ao artigo 5º, a incisos do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Então, é isso que é um estudo contextualizado. Você vai efetuar a leitura dessas súmulas e vai fazer essa relação. Qual o inciso da Constituição? Qual que é o tema da Constituição que está sendo tratado aqui? Se você estuda a súmula, vai lá e faz só a leitura da súmula e não entende nada, não entende de que maneira que ela está contextualizada aí no direito constitucional, você não consegue assimilar o conteúdo da súmula. Fica aquele estudo assim, eu estudei tudo, eu li tudo, mas eu não sei nada do que se trata.
É igual pegar e entrar no site do STF, imprimir todas as súmulas e fazer a leitura. Aí tá ali uma de tributário, outra de direito constitucional, outra de um tema super, né? Se você não sabe contextualizar qual é o ramo do direito que eu estou lendo aqui, e aí você não consegue assimilar o conteúdo. É isso, fazer esse estudo vinculado aqui, esse estudo contextualizado. A prova, pessoal, cada vez mais vai exigir raciocínio do candidato. Vocês viram como foi a prova do 23º, quem fez a prova. Então não adianta, você tem que pensar, tem que raciocinar. E isso você vai fazendo com treino. Então não adianta querer ter aquele estudo superficial, aquele estudo seco da norma sem contextualizar, porque você não vai conseguir assimilar e estar preparado para essa prova. Agora, como é que eu vou saber se eu estou preparado? Fazendo questões. Vai lá, faz a questão, faz um simulado e verifique como é que estão os seus conhecimentos aí relativos a direito constitucional e relativos a outras disciplinas. Quem topa aí um desafio, coloca eu. Quem topa esse desafio, coloque eu. Quem vai topar um desafio aí? Coloque eu. Ah, que bom! Cris, Luciano. Muito bom, pessoal. Quero ver nas redes sociais, lá no Instagram. Meu Instagram é Lízia Medina. Quero ver quem dá um print e mostra que está estudando. Me marca lá. Coloque desafio OAB de Elite. Hashtag desafio OAB de Elite. E mostra que você está colocando em prática essas dicas aqui. É o que eu falei com vocês, né? Não adianta ir no nutricionista, pegar a dieta e não seguir, não fazer o planejamento, não comprar os alimentos que vai consumir ao longo da semana e não colocar em prática. Não adianta você ficar aqui me seguindo ao longo da semana da OAB, baixar o material e não colocar em prática. Então vamos lá, vamos começar a estudar, vamos estudar a legislação seca, estudar essas súmulas que são relevantes e estudar os pontos que são mais exigidos pela banca FGV. Você vai ver como sua nota vai melhorar em direito constitucional para quem tem dificuldade em direito constitucional. Vamos aos incisos? Vamos anotar aí os incisos? Legal, o pessoal tá gostando, tô vendo aqui os comentários, tô feliz. Anotem aí então os incisos do artigo 5º que são mais exigidos e equivale para provas e concursos públicos de uma forma geral. Inciso 13, cai muito com relação à parte de classificação das normas constitucionais. Inciso 13. Inciso 20. Inciso 21, sobre entidades associativas. Inciso 20, inciso 21. Inciso 24 e 25. 24 e 25, trata da desapropriação e requisição. Inciso 24 e 25. Inciso 34 e 35. 34 e 35. Inciso 62. Inciso 62, 63, 64. 62, 63, 64. Inciso... Não sou novata, eu tô na 4ª semana da OAB. Inciso... todos os parágrafos. Olha, desconcentrei aqui, viu? Não posso conversar com vocês que eu me desconcentro. Todos os parágrafos, sempre importante aí a leitura dos parágrafos. E inciso 68, e por último, inciso 77, Lízia, vou ler só esses? Não, de forma nenhuma. Mas você vai colocar um asterisco aí na sua Constituição e só vai passar para o próximo inciso depois que você entender do que ele se trata, você grifar uma palavra-chave, fazer uma associação. Qual que é a palavra-chave aqui de desapropriação? Qual que é a palavra-chave de requisição? Qual que é a palavra-chave de mandado de segurança? Qual que é a questão, como que eu vou comparar o mandado de segurança com o mandado de injunção? Então é muito importante. Olha aí, obrigada
Pati Ribeiro, obrigada. Dá um print aí, pessoal. Importante esses incisos. E por último, eu queria colocar para vocês a nova lei de mandado de injunção coletivo, que também trata aí desse tema do artigo 5º, a lei 13.300 de 2016. 13.300 de 2016. Gostaram desse pedacinho da mentoria de Direito Constitucional? Eu faço uma mentoria completa em Direito Constitucional lá no meu treinamento OAB de Elite e uma mentoria também em Direito Administrativo. Passo plano de metas para os alunos e aqui eu quis fazer bem próximo do que eu faço com os alunos para vocês, mas dentro do que eu conseguiria, né? Sem compartilhar a tela, sem mostrar as outras técnicas. Mas assim, o meu objetivo aqui é que se cair uma questão na prova, você tem a obrigação de acertar. A sua obrigação é acertar, porque agora você já sabe quais são esses incisos mais importantes, como que você vai estudar, como que você vai fazer esse estudo abrangente, envolvendo jurisprudência, envolvendo a legislação. Tem que ler a Constituição, pessoal. Parabéns, você sabe ensinar, Zacarias. Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Que bom que vocês gostaram. Isso não é aula de direito constitucional, né? Quem sabe outro dia eu volto para poder dar uma aula para vocês. A gente pode combinar, eu posso marcar aqui uma live para poder dar aula, mas hoje foi uma mentoria mesmo, né? Não foi uma aula, mas para que você saiba estudar. A gente, ao longo da graduação em direito, os alunos simplesmente vão, mas ninguém para poder aprender a estudar, né? E a gente tem que aprender a estudar. E é impressionante como tem aluno que não sabe estudar, que não criou um ritmo de estudo, que já se formou tem 5 anos e a pessoa tem dificuldade de sentar para estudar, de se organizar. E essa é uma dificuldade que pode ser uma barreira, que pode ser um obstáculo aí para a sua aprovação, né? Então, assim, é urgente que você crie, né, que você desenvolva esse hábito de estudar e estude de forma certa. Porque, como eu falei ontem, né, também tem gente que estuda e parece que não consegue assimilar nada. Estuda horas a fio, mas por estar aplicando a técnica errada, por estar estudando errado, a pessoa de fato, ela não consegue assimilar. Então não é só aquela sensação de que eu não sei nada, é realmente que ela não consegue memorizar o conteúdo que vai ser exigido na hora da prova. Então, assim, a Verônica Macedo colocou aqui, é desesperador a pessoa se deparar com essa infinidade de leis. De fato, o volume de legislação extravagante que vem sendo exigido no exame de ordem, ele é muito alto. E você tem que se preparar, por isso que eu falo com vocês, pelo menos o básico tem que estar muito sedimentado. Artigo 5º, meus amigos, é básico. Artigo 5º é o básico do básico. Se você arrumar uma questão do artigo 5º, aí você tá lascado, sinceramente, desculpe aí. Então, artigo 5º é o básico. Sistema de repartição de competências é o básico, você sabe que vai cair. Você sabe que é difícil, que é complexo, mas que vai cair. Então, você tem que ir lá e estudar. Agora, alguns pontos, como controle de constitucionalidade, eu te dou uma colher de chá. É um tema mais complexo, um tema mais aprofundado, que você tem que aprofundar um pouco mais. Exige um maior raciocínio, porque envolve questões aí referentes ao processo civil, né? Processo constitucional, jurisdição constitucional de uma forma geral. Então, realmente é um tema mais complexo. Agora, outros temas, aqueles temas que são mais simples e que você sabe que vai ser exigido pelo examinador, você tem que dominar. Você não pode vacilar em questões que são questões mais óbvias, como nós temos aqui, tanto em direito constitucional como em várias outras disciplinas. Hoje eu escolhi o direito constitucional para poder exemplificar para vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão aplicar isso daqui com relação a outras disciplinas. Então você vai verificar lá, no processo civil, pega no edital verticalizado, processo civil, o que mais cai? O que mais cai em processo civil? Vai lá, estuda aqueles pontos mais relevantes. Recursos, por exemplo, é um tema sempre exigido pela banca. Mas eu não tô aqui para poder falar de outras disciplinas. Gente, 00:10, tô falando demais, né? Tô falando demais, então eu vou te dar aqui o meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, tá? Quem tiver alguma dúvida, esse aqui é o meu site, oabdelite.com.br/OAB. Deixa eu falar para vocês aqui, eu vou
Legal. Gostaram aí das dicas? Quem gostou das dicas, pessoal? Olha só, vou explicar que o meu treinamento tem uma garantia incrível. Para quem estava me perguntando, mas e se eu tirar 39 na prova, como que vai ser? O meu treinamento, deixa eu falar aqui para vocês, falar um papo sério aqui com vocês. Essa minha missão de coaching, ela é tão séria na minha vida hoje. Vocês percebem, né? A gente sabe quando uma pessoa está falando alguma coisa séria, quando ela leva aquela profissão a sério. Isso para mim é tão importante, a sua transformação realmente, para que você busque ser uma pessoa melhor a cada dia, se torne uma pessoa que aprenda a estudar, que sente para estudar mesmo, de verdade, e consiga a sua aprovação, vá para a sua prova tranquilo. O que eu quero é isso, que você vá para a sua prova tranquilo, seguro, sabendo que você está preparado. Isso para mim é tão sério que eu dou uma garantia incrível. É uma garantia incrível mesmo, porque se na pior das hipóteses você participar do meu treinamento OAB de Elite e você não for aprovado, eu te dou uma garantia para continuar comigo na minha próxima turma. Então em 2018, esse ano não tem mais coaching OAB de Elite, na minha turma de 2018 você continua comigo. E eu vou te acompanhar até a véspera da sua prova, até que você passe. Não é até que você passe, é uma garantia de uma turma. Mas para que você tenha o tempo. Então tem gente que fala assim, eu não tô com tempo para estudar, eu acho que não vai dar nessa próxima. Eu vou fazer isso até em 2018, na primeira prova, para que você realmente consiga a sua aprovação. Eu tenho certeza que se você pegar 6 meses firme aí, com um plano de estudos estratégico, sabendo estudar, o que estudar e como estudar, você vai conseguir a sua aprovação. Talvez seja que você precise de uma motivação, talvez você precise de um empurrão e de um direcionamento, de um norte nos seus estudos. Então é por essa razão que eu dou essa garantia para os alunos que querem esse acompanhamento mais de perto, esse acompanhamento mais próximo, para que eu possa avaliar e para que eu possa acompanhar até a véspera da prova. Então eu estou muito feliz que amanhã começa a nossa turma, amanhã às 20 horas, quinta-feira, dia 14, hoje, né pessoal? Meia-noite e 13 agora, então hoje começa o treinamento OAB de Elite, às 20 horas, as sessões ficam gravadas e são disponibilizadas numa área de membros, e eu trabalho com 3 pilares fundamentais. O primeiro pilar é a parte de organização, então vou te ensinar a organizar seus materiais, você vai se organizar seu tempo. Então, para quem não tem tempo para estudar, né, isso é fundamental. O segundo pilar, parte de técnicas de estudos. Então, para você estudar certo para o exame de ordem, vai ter plano de metas com relação a cada disciplina, fora esse acompanhamento individualizado que eu faço. E o terceiro pilar é a parte de controle emocional, que é tão importante, né? Eu sei o que é passar essa pressão, o que é esse nervoso, pessoal. Eu já passei por isso. Eu sei como isso pode derrubar o candidato, né? Alguém me perguntou, me mandou um e-mail, professora, você falou que ia falar da sua história e você não falou. Realmente acabei não falando. Antes de terminar aqui a live, eu vou contar para vocês. Eu, quando me formei, eu estava estagiando no escritório de advocacia. Era no escritório de advocacia na área trabalhista. E eu também senti essa mesma pressão que vocês sentem. Talvez você tenha passado ou você passe pela mesma coisa que eu passei. Porque além da pressão dos meus pais, como eu falei que eles... Para os meus pais, assim, era fato que eu ia ser aprovada. Eles nem contavam com uma reprovação. Era uma pressão, assim, tremenda. Agora, a pior pressão para mim não foi a dos meus pais, foi a do meu chefe. Porque ele falou comigo, olha, eu te contrato se você passar no exame de ordem. Na época a prova era em dezembro. E aí foi uma pressão, assim, eu ficava à noite sem dormir, porque eu ficava imaginando, bom, se eu não passar, eu tô fora. Ele falou comigo, se você não passar, eu preciso de alguém que tenha carteira, eu não quero ficar com ninguém aqui no escritório que seja bacharel em direito. Então, assim, a sensação que eu tinha é que ser bacharel era não ser nada, né? Se eu não conseguisse ali, eu não ia mostrar minha competência para ele. Então, assim, eu sei que pressão que é. Eu sei por isso, porque eu já passei. Então, eu falo isso, assim, porque só quem é formado em direito sabe essa pressão. É ou não é verdade, pessoal? Quem tá de fora não imagina. Quem tá de fora acha que é fácil. Ainda pergunta, fulano passou e você não passou até hoje? Né? Sempre tem aquele tipo de comparação terrível. Então, assim, todo mundo tem a sua própria cobrança interna
e a cobrança externa. Mas o que é importante agora é você focar no que vai dar certo, focar nessas estratégias que a gente passou aqui, tá passando ao longo dessa semana, começar a fazer um estudo diferente do que você vem fazendo, principalmente quem já prestou o exame alguma das vezes, né? E prova é prova, como colocou aqui alguém, prova é prova, prova não é nada, e a gente tem que saber que prova não mede a nossa capacidade. Quantos alunos ficaram aí desesperados com o 23º exame? Olha, essa prova não mede a sua competência. Essa prova do 23º, ela não mede quem você é. Não se esqueça disso, né? Então, se você já fez 39, 37 e arrancou um 23, um 28 nessa última prova e ficou desesperado, pense comigo, essa prova não te define. A sua competência, ela não é definida por essa prova. O problema são essas pessoas de fora, que acabam colocando essa pressão sobre os nossos ombros, né? Então, assim, foque no seu estudo, foque no seu desenvolvimento, porque é isso que vai fazer a diferença. Você não vai parar de estudar, como eu tenho sempre frisado aqui nas lives, você vai ter que sempre estudar na sua vida, sempre buscar se desenvolver. Então, encara o estudo como um trabalho. Você tem que estudar no mínimo 2 horas por dia, todo dia você tem que estudar com a estratégia certa para você atingir os seus objetivos profissionais. Gostaram das dicas de hoje, pessoal? Falei demais, né? Falei demais. Eu achei que eu ia terminar mais cedo, porque a professora atrasou um pouquinho a live, mas eu tô terminando exatamente com 1 hora de live, 00:17. Exatamente, Andréia, os outros cobram mais do que nós mesmos. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? OAB de Elite é pelo site? Olha só, pessoal, para fazer a inscrição, façam a inscrição o mais rápido possível, porque eu tenho as últimas vagas para eu poder gerar o link para você acessar a sala de aula online amanhã. Tudo bem? Para vocês acessarem a sala de aula online, participarem ao vivo comigo, eu preciso que vocês façam a inscrição até no máximo 2 da tarde de amanhã, porque aí eu consigo organizar, gerar o link para você acessar o material, para eu poder já te enviar o material, para você estar comigo amanhã às 20 horas, ao vivo, horário de Brasília. E aí a gente vai conversar, você vai participar pelo seu computador ou pelo seu celular, vai tirar todas as suas dúvidas do seu estudo diretamente comigo. Tá bom, pessoal? Aqui, ó, meu celular é 991192709. Para o pessoal que vai ouvir aí na reprise, né? Meu celular é 32, o DDD, 991192709. E a inscrição, a matrícula, você faz pelo site oabdelite.com.br/OAB. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar o WhatsApp, que eu vou responder a todos. Se eu não conseguir te responder hoje, amanhã de manhã eu respondo. Amanhã de manhã tem outra turma de coaching iniciando. Então, assim, tô frenética. Amanhã eu tô muito animada mesmo pra gente poder começar. É um treinamento individualizado, pessoal, de coaching, que eu vou te acompanhar. Você vai fazer o coaching comigo, vai receber todas as mentorias e eu vou te acompanhar até a véspera da sua prova. Gente, tá bom por hoje, né? Falei demais. Olha, muito obrigada pela presença de todos vocês, ficarem aqui comigo até esse horário. Não tem grupo de WhatsApp. Eu estou passando meu WhatsApp aqui para quem quiser tirar alguma dúvida comigo. Mas eu estou até considerando aí fazer uma lista de transmissão para vocês depois. Meu Instagram é Lízia Medina. Me sigam lá no Instagram e postem a foto. Olha lá, hein? Só para relembrar. Desafio OAB de Elite. Posta uma foto lá e me marca. #Desafio OAB de Elite. Que eu quero saber se você está cumprindo esse desafio. Posta uma foto lá para eu poder ver. Tá bom, pessoal? Vou comentar e vou adorar saber que você está seguindo as nossas dicas aqui. Beijo grande, Deus abençoe todos vocês e até amanhã na próxima dica. Amanhã, gente, vai ser um outro dia frenético. Eu vou fazer a live com a minha turma, aí vai ser uma live privada, né, às 8 horas, e às 11 eu volto aqui para falar com vocês. Eu vou contar para vocês como é que foi a minha sessão frenética, a minha sessão inaugural maravilhosa de coaching, tá bom? Beijo grande, gostaram das dicas aí? Deixa eu ver os comentários, me deem feedback, feedback é com coração, com comentário. Gostaram? Gostaram das dicas? Boa sorte, amém, amei, boa noite.
Boa noite, Luciana, Mafei, obrigada. Victor, que bom que você gostou. Patrícia, obrigada. Macedo, tudo de bom. Maravilhoso, Cris, obrigada. Obrigada, Márcia, que bom que você gostou. Márcia, amanhã estamos juntos aí na sessão. Zacarias, obrigada, pessoal. Muito obrigada pelo carinho. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.